Olá a todos. Hoje eu vou fazer um comentário sobre um vídeo de um outro canal, o canal Terça Livre, que falou sobre a Terra plana, ok? Para quem não conhece o canal Terça Livre, eu tirei aqui um print screen. É um canal que tem 125 mil inscritos, tá? O nome do vídeo é esse aqui, Terça Livre Ciência, o mito da Terra plana, tá? Contou com a participação de 3 pessoas. O Ítalo, que é do próprio canal, um professor aqui que se chama, deixa eu checar, Thiago Maia, também tem um canal no YouTube, e o professor Newton, ok? E foi um vídeo muito interessante. Eu vou fazer uma crítica construtiva sobre esse vídeo, mas primeiro eu quero falar sobre o que eu gostei do vídeo e o que me deixou assim impactado, ok? Vamos lá. Bom, eu sempre tive um pouco de dúvida sobre esse canal, Terça Livre. Às vezes eu assisto um vídeo lá, às vezes eu não gosto muito, sempre tive alguma dúvida. Mas tem um ditado que diz o seguinte: me mostre com quem andas e eu te direi quem és. Esse ditado é muito importante para mim. Se você vê uma pessoa cercada de bandidos, se você vê uma pessoa cercada de pessoas boas, por mais que você tenha dúvida, eventualmente você refaz seu pensamento. E foi interessante porque um desses convidados aqui me mostrou 2 coisas que eu já sei, tá? Muito interessante. O primeiro é essa: me mostre com quem andas e eu te direi quem és. E puxa vida, o pessoal teve a oportunidade, eu não sei se o pessoal do Terça Livre percebeu isso, mas de entrevistar o Newton Campos, o professor Newton Campos. O pessoal apresentou ele como professor Newton. Puxa, esse cara é o professor Newton Campos. Newton Campos. Puxa vida, é difícil ter ideia do que isso significa. E eu vou tentar traduzir para vocês. Tirando aquela história do canal do Nando Moura e do canal do Otário que eu falei, tirando aquela história, várias outras histórias deste canal Ciência de Verdade eu aprendi com o professor Newton Campos. Este cara aqui, ele mudou a minha forma de pensar, tá? Tem pessoas que eu gosto muito, aprendo muito e já almocei 5, 10 vezes com uma pessoa. Com o professor Newton Campos eu já devo ter almoçado umas 30 ou 40 vezes. Isso, eu conheci o professor Newton Campos quando ainda não tinha filhos, ou seja, uns 12 anos atrás. Puxa vida, que prazer assistir um vídeo onde está o professor Newton Campos. Infelizmente o vídeo foi mal aproveitado. Eu vou falar sobre isso. Mas o professor Newton Campos é uma pessoa fantástica. E além de ajudar a modelar a minha ideia sobre esse canal Terça Livre, né? Me mostre com quem andas, eu te direi quem és. Isso me mostrou uma outra coisa que eu já sabia, né? Uma pessoa humilde, verdadeira, íntegra, forte. Puxa, quando você vê o cara, que nem apresentaram ele, professor Newton, puxa, você não percebe a grandiosidade da pérola que você está vendo. Puxa, impressionante. Professor Newton Campos, ele tem uma coleção de livros impressionante. Com certeza tem a maior coleção de listas telefônicas do planeta. O professor Newton Campos, ele desenvolveu softwares de diagramação de lista telefônica quando os computadores eram quase máquinas de escrever. Esse cara desenvolveu softwares em linguagem de programação que se chama Assembly, ou seja, quase no nível da máquina, quase no nível binário, só um pouquinho acima do nível binário. E, puxa, ele foi dono ou é dono de uma das poucas empresas que lá na década de 80 recebeu proposta de compra por empresas americanas. Negou, inclusive, a compra. É uma pessoa assim que... Puxa, o que eu posso dizer? Se eu tenho tantos filhos hoje,
uma das pessoas que me influenciou foi esse cara. O professor Newton Campos tem 7. E ele foi a pessoa que me mostrou que é possível você ter muitos filhos bem-sucedidos. Todos os filhos do professor Newton Campos são bem-sucedidos. Ou seja, ele não fracassou com nenhum. Puxa vida, o currículo dele antecede as graduações que ele tem. Como deu para ver no vídeo, ele tem concluído 2 graduações, vai fazer uma terceira, mas já participou de outras. É uma pessoa que estudou vários assuntos. E é uma pessoa assim que, se você explorar a fundo o conhecimento dele, puxa, você consegue navegar durante muitas horas de conversa. Nesse hangout, nem arranharam a casca do conhecimento desse cara, ok? Então assim, eu assisti o hangout inteiro por causa desse cara, o professor Newton Campos. Será que... Eu fico pensando, será que os outros dois aqui têm ideia da magnitude desse cara? Porque assim, se eu fosse fazer um hangout com o professor Newton Campos, eu faria, puxa, falaria de tanta coisa, que eu já conversei com ele, inclusive. Que pessoa fascinante, que pessoa fantástica. O professor Newton Campos, além de ser um grande pensador, ele é um grande empresário. E foi ele que me mostrou que é possível você ganhar dinheiro, você ser rico e ser íntegro. Foi ele que me mostrou que é possível você ser rico e feliz. Foi ele que me mostrou várias coisas. Então assim, puxa vida, fascinante. Então, o Terça Livre tentou dar um chute fora e acertou no gol. Porque, puxa, os caras encontraram, não sei da onde, o professor Newton Campos. Puxa vida, que fascinante. Nossa, agora, eu não acredito que eles falaram para ele desse modelo da Terra plana como uma coisa que qualquer Zé Mané tá falando. Se eles tivessem perguntado para o professor Newton Campos, eu espero que eles perguntem numa próxima entrevista, se ele conhece o professor Afonso de Vasconcelos Lopes. Bom, ele vai responder que sim, somos grandes amigos. Se perguntar, por favor, perguntem para o professor Newton Campos, já que vocês estavam falando de tem pessoas que ganham dinheiro com terra plana, etc. Pergunta se eu sou íntegro, tá? Pergunta se o professor Afonso de Vasconcelos Lopes é um cara íntegro. Pergunta, por favor, pro professor Newton Campos se eu sou um cara bem formado, se eu fiz um puta doutorado, se eu fiz uma puta graduação. Por favor, pergunta pro professor Newton Campos se ele acredita que um cara como eu, dizendo que a Terra é plana, se eu estou fazendo isso para ganhar dinheiro, se eu estou fazendo isso para ganhar algum dinheiro, se meu intuito é lançar aos ventos os meus diplomas, como as pessoas me veem por causa de um assunto que eu consideraria banal, negativo. Esse assunto é muito sério. E se vocês, por favor, do Terça Livre, falarem para o professor Newton Campos, deste canal Ciência de Verdade, do esforço que eu estou fazendo para introduzir o assunto da Terra plana de uma forma mais séria, com certeza, dê para ele 10 dias, 15 dias para ele estudar o assunto, e vocês vão ver que ele vai discutir muito melhor quando ele ver os vídeos sobre Terra plana. Se vocês falarem que eu, professor Afonso Emídio de Vasconcelos Lopes, estou estudando o assunto, ele vai estudar o assunto também. É uma pessoa fascinante. E o outro rapaz aqui, eu vou fazer todas as críticas, falou que nós, terraplanistas, pessoas que acreditam em terra plana, não acreditam em gravidade. Não, a gente acredita que a densidade é muito importante. É só isso. Mas, sim, a gente acredita em gravidade. Eu tenho vários vídeos neste canal, Ciência de Verdade, sobre gravitação. Falei sobre um livro, Gravitação Efeito Ilha, do professor Carlos José Borges, que também tem um canal no YouTube, que eu sou inscrito, por favor, quem puder, dá uma olhada lá. Ele fala todas as falácias da teoria da relatividade. E pergunto para o professor Newton Campos quem me deu o livro de Gravitação Efeito Ilha do professor Carlos José Borges. Foi ele. Ele me deu. Ele teve o prazer de conversar com o professor Carlos José Borges pessoalmente, comprar um livro diretamente dele e me deu de presente. Esse cara, ele teve muita mente aberta, ok? Ele não foi bem instruído. Se tivessem falado que o meu nome, ele teria estudado o assunto melhor, ok? Então assim, Terça Livre,
parabéns. Vocês escolheram a pessoa para falar sobre ciência. Esse cara é ótimo. Agora, vocês têm que dar tempo a ele e não tratar o modelo da Terra plana como um mito, tá? Porque é óbvio, quando você começa uma discussão falando do mito, você já está induzindo a pessoa a seguir uma determinada linha de pensamento, ok? Então esse é o primeiro ponto. Agora, então parabéns ao Terça Livre. Isso foi fantástico, me mostrou, me confirmou duas coisas que eu já sei. Número 1, me mostre com quem andas e eu te direi quem és. Número 2, as pessoas humildes, íntegras de verdade. Às vezes a gente está na frente de uma pedra preciosa e nem percebe elas. Uau! Mas vamos lá. Então, foi dividido aqui, eu separei alguns comentários, vou fazer alguns comentários. Então vamos lá. Vamos lá, por partes. O tal do professor Thiago Maia, eu não conheço, ele falou sobre a hipótese da Terra plana. Então vamos lá. Primeira coisa, a Terra plana não é uma hipótese, ponto número 1. E ela não é um mito, ok? Por que ela não é uma hipótese e ela não é um mito? Porque o astrolábio, o primeiro computador criado pelo homem para fazer contas complexas, para direcionar navegações, ele usa o modelo da Terra plana. Então, se você usa o modelo da Terra plana para prever direções de navegação, utilizando as estrelas, sem um computador super sofisticado, ele é um modelo. Por quê? Porque ele funciona como um modelo, ele não é um mito. Não é um mito, ninguém nunca viu, é uma hipótese. Talvez funcione, talvez não. Para navegação, o astrolábio foi usado durante muito tempo, tá? Já teve um canal, vocês sabem, eu não respondo todas as críticas, eu só respondo críticas de pessoas que eu vejo que tem algum potencial positivo. Eu não respondo canais que eu não vejo potencial positivo. Se eu estou respondendo o Terça Livre é porque eles convidaram o Newton Campos e isso mudou minha visão sobre o Terça Livre, ok? Mas vamos lá. Então, sim, a Terra plana ela é um modelo. Existe um modelo da Terra esférica, né, na verdade elipsoide, e existe um modelo da Terra plana. Tá? Os dois modelos têm coisas a favor e contra, ok? Em relação à luz solar, eles são equivalentes. Não é difícil você determinar se é um ou outro através da luz solar, praticamente. Tá? Então, assim, a questão... Tem várias questões levantadas aqui. Primeiro eu vou começar com as questões do Thiago Maia, que para mim são mais... simples. E depois eu vou para as questões do Newton Campos, que são mais interessantes. Então vamos lá. Do Thiago Maia, a questão, ele fala o seguinte, que os terraplanistas acreditam que o Sol e a Lua são discos. Ele não viu nenhum vídeo sobre Terra plana. Que terraplanista disse em qual canal que a Lua e o Sol são discos? Aonde está escrito isso? Por favor, aonde está escrito isso? Onde alguém falou sobre esse assunto? Só para vocês entenderem, então, dica para o Thiago Maia e para o grande colecionador de livros Newton Campos. Esse aí vai gostar das dicas. Número 1. Vocês querem falar sobre Terra plana? Tem este livro do David Scott, Terra Firma, The Earth, Not a Planet. Ok? Proved from Scripture, Reason and Fact. Esse livro é sensacional. Ponto número 1. O professor Newton com certeza vai gostar de incluir na biblioteca dele enorme esse livro, Terra Firma, do David Scott. Ponto número 2. Esse pequeno livro do Carpenter. Deixa eu traduzir para quem não sabe inglês. Isso aqui está escrito aqui, ó. A Terra, não um planeta, tá? Provado a partir das escrituras, razão e fatos. Este outro livro aqui, tá? Do Carpenter, 100 Proofs that the Earth is not a globe. Ou seja, 100 provas de que a Terra não é um globo. Este livro é um livro pequeno, interessante, ok? Tem 100 provas de que a Terra não é um globo. Saiu aqui de algumas discussões do Parallax. É um livro muito interessante, incluído na biblioteca. Este outro livro aqui, do Alex Gleason, Is the Earth a Globe? Ok? Então, temos 3 livros aqui.
por favor, Terça Livre, dê um tempo para os caras comprarem os livros e lerem os livros e aí faça uma nova discussão. Com base em livros, ok? Interessante. Eu li esses livros muito recentemente, ok? Recomendações de pessoas que assistiram meu vídeo sobre Terra plana. Então vamos lá. Então, não, nenhum dos livros aqui diz que o Sol e a Lua são discos, ok? Professor Thiago Maia, não, ninguém diz isso. Eu achei interessante uma frase do professor Thiago Maia, onde ele diz que a NASA, que ele não acredita na NASA para os dados de mudanças climáticas, mas que ele acredita nas fotos. As fotos são verdadeiras, os dados do clima não, mas as fotos sim. Então assim, por favor, revisar a lógica por trás desse argumento, tá? Ele diz aqui que, bom, a Terra é quase uma titica no sistema solar, que o Sol tem 98% da massa do sistema solar. Ok, isso é uma mentira. A Terra é gigantesca, ela é o centro do universo e o Sol é uma bolinha perto da Terra. É isso que nós terraplanistas acreditamos. Que o Sol está perto e, portanto, ele é pequeno. A gente acredita que a observação astronômica real é que a distância entre o Sol e a Terra, o tamanho do Sol é 1% da distância entre o Sol e a Terra. Isso é compatível com o modelo do globo, que diz que o Sol tem 1% do tamanho. É 1%? Acho que é 1% do tamanho da distância entre ele e a Terra, e os terraplanistas acreditam na mesma proporção. O que a gente não acredita é na dimensão que é dita, ok? É difícil determinar essa dimensão. Então, outro ponto. Ah, mas tem Mercúrio, quando passa na frente do Sol, você consegue... Mercúrio tem tamanho diferente também. É isso que nós acreditamos. Então, vamos lá. Essa aqui é interessante. Ele diz que essas teorias, como da Terra plana, vêm da época do nazismo. Sério? Você está de brincadeira comigo. Vamos lá. Número 1. Qual era a prioridade número 1 em ciência dos nazistas? Vamos lá, por favor. Já que estamos falando de nazismo, por favor, me responda essa pergunta. Então, eu vou responder. A prioridade número 1 foi o darwinismo. Ou seja, a teoria da evolução. Eles acreditavam numa raça superior. Existiam muitos cientistas nazistas na área do darwinismo. Na China, quando Mao Tse-tung impôs aquele livro vermelho, aquele livrinho do capeta para toda a população, na escola, antes de ensinar o livrinho vermelho, o Mao Tse-tung colocou como obrigação ensinar o darwinismo, a teoria da evolução das espécies de Darwin para as crianças. Beleza? O Brasil ensina darwinismo, a China ensina darwinismo, a Rússia ensina darwinismo. Karl Marx mandou um livro assinado pro Darwin, dizendo que era importante a teoria dele para o marxismo. Então, o nazismo acreditava no darwinismo. Ok. Aonde no nazismo Hitler falou que a Terra era plana? Aonde Hitler tentou falar o seguinte: olha, o ser humano é tão importante que Deus criou a Terra para ele. E aonde na China algum comunista falou: a Terra é tão importante que é o centro do universo, as pessoas são tão importantes que, puxa vida, ela tem uma coisa divina. Não. Tanto no nazismo quanto no comunismo, eles mostraram exatamente o que você falou. O Sol tem 98% da massa do sistema solar e a Terra é uma titica. E nós somos a titica da titica, ok? O heliocentrismo é uma religião. Se você for ver sobre o Neil deGrasse Tyson, aquele cara que se diz astrofísico, talvez seja, não importa. As faculdades formam qualquer um hoje em dia. Se você for ver sobre ele sempre está com uma gravata com o sol, um coletinho com o sol. Inclusive ele criou uma marca de roupas com desenhos do sol. Sol, tá? A roda do carro do deus Apolo, não é isso? Nazismo e Terra plana. Por favor, cara, leia. Não tente usar argumentos falaciosos. Não, nazismo tem a ver com darwinismo. Por favor, assista o canal Inteligentista, tá? Um canal que combate essa praga, essa maldição que é o darwinismo, tá bom? Ele falou que ia falar sobre a ida do homem à lua. Amigão, legal, vocês falaram sobre a ida do homem à lua, tem vários vídeos, por favor, assistam todos os meus vídeos sobre a ida do homem à lua. Porque a ida do homem à lua é importante para a gente entender de onde veio essas fotos fraudulentas da NASA.
Ele diz que os terraplanistas dizem que a gravidade, o que a gente observa principalmente, é o efeito da densidade. Mas existe algo que indica o que é o embaixo, o que é em cima, que seria a tal da gravidade. E para isso eu recomendo a todos o livro Gravitação Efeito Ilha, que foi dado a mim pelo professor Newton Campos. Esse cara fantástico, ok? Aproveita melhor a conversa com esse cara. Bom, isso é o ponto que eu tenho que falar sobre o Thiago Maia. Só uma correção, eu vou fazer um vídeo sobre o geoide, tá? Eu entrei no canal do professor Thiago Maia, ele tem um vídeo que se chama Terra Plana, forma real. E aí tá escrito assim na descrição do vídeo: nosso planeta não é uma bola azul vagando pelo espaço, e sim um geoide vagando nessa imensidão. De novo, eu vou explicar isso num vídeo detalhadamente. A forma da Terra não é um geoide, tá? Supondo o modelo do elipsoide da Terra como um esferoide, um elipsoide, o geoide, ele não tem nada a ver com o formato da Terra. Ele é uma superfície imaginária, física, mas imaginária, não como a superfície do relevo, é um parâmetro físico relacionado qual seria o nível do mar, tá? A equipotencial relacionada a qual seria o nível do mar na região. Ou seja, você tem uma montanha de 6.000 metros de altura numa região e o geofísico responde qual seria o nível do mar nessa região onde está a montanha, considerando a influência da massa da montanha. E aí nós calculamos uma altura geoidal imaginária, que não existe, porque não tem o nível do mar ali, é uma altura geoidal imaginária que está relacionada com o nível do mar. Então ela não é uma superfície observada e ela não é a superfície da Terra, ok? Então o geoide não é o formato da Terra, ok? Não é, por favor. Isso até os globalistas acreditam. O geoide não é o formato do planeta, ele é o formato de uma equipotencial imaginária, ok? Então tá bom. Depois eu vou fazer um vídeo sobre isso, geoide. Que também poderia existir, sim, numa Terra plana, só que ao invés de utilizar como superfície base do geoide o elipsoide, a gente utilizaria como superfície base do geoide um plano. Só isso, tá bom? O Ítalo, ele fez algumas coisas que eu não gostei, tá? Ele é um bom jornalista, a gente não vai discutir sobre isso porque ele está numa fase de desenvolvimento. Eu acredito que ele é um cara honesto. Então, assim, o que eu vejo? É mais fácil um cara honesto desenvolver uma habilidade do que um cara habilidoso desenvolver honestidade. Então, o Ítalo é um cara honesto e que ainda vai se tornar um repórter melhor do que ele já é. Agora, um repórter muito bom, que é desonesto, nunca vai ser honesto como o Ítalo. Então, ok. Mas eu quero fazer um comentário aqui sobre o Ítalo. Ele falou sobre o modelo, não é modelo, aí sim, é uma hipótese. Hipótese da Terra oca, não é um modelo, porque não existe nada, nenhum cálculo que mostre que a Terra é oca. Então ele fala sobre a hipótese, o mito, tá? Da Terra oca. Então, assim, o que eu não gostei desse comentário dele? É assim, vou supor que o mundo fosse diferente. Todo mundo acreditasse que a Terra é plana, ok? Aí o Ítalo estaria lá acreditando que a Terra é plana, os outros dois professores acreditariam que a Terra é plana. Eles não chamariam ninguém do Terra Globo. Aí, num determinado momento, já considerando que o Terra Globo é um mito, o Ítalo vai lá e fala o seguinte: e a Terra oca? O que vocês acham? É mais idiota ou menos idiota do que a Terra Globo? Bola molhada, giratória, vagando no universo a 1 milhão de quilômetros por hora. Aí o que aconteceria? Seria fácil tentar encaixar o globo não numa discussão séria, mas numa discussão mitológica, tá? De mito, como está escrito no título do vídeo. Interessante. Então, assim, por favor, vai falar Terra plana? Não inventa hipótese e mitos de Terra oca junto, porque a Terra plana, ela é válida. O astrolábio está aí para dizer isso. O astrolábio foi desenvolvido para uma Terra plana. E já respondendo outros canais, o pessoal diz o seguinte: mas olha só, o globo não é uma teoria nova, o globo é uma teoria antiga, porque já os reis usavam o globo, o orbe, etc. tal. Amigo, vou te dizer o seguinte:
Os gregos lá atrás, eles já diziam que a Terra era uma esfera, e eles diziam que o Sol e os planetas, e eles colocavam a Terra como planeta, orbitavam um ponto central, que seria o que hoje acredita-se um buraco negro. O equivalente a um buraco negro. Eles acreditavam que o Sol orbitava isso, e a Terra orbitava também. Eles não acreditavam que tudo orbitava o Sol, mas eles acreditavam que o Sol e os planetas orbitavam esse ponto imaginário, ok? Então, e eles já tinham que a Terra era esférica na mente deles. Então, a teoria da Terra esférica, ela é muito, muito antiga. Desde lá dos mais primitivos, acreditavam que a Terra era esférica. Aonde a Terra plana ganhou força? Ela ganhou força principalmente com o astrolábio, com as navegações, com a prática. A prática mostrou a Terra é plana. E vou acrescentar um pouco mais. Uma criança lá na Idade Média, sei lá quando foi criado o astrolábio, lá na época do astrolábio, tem um relato de um jovem que desenvolveu um astrolábio. Ele conseguia se posicionar. Eu quero saber, não se um jovem, que nem daquela época de 16, 17 anos, hoje tem condições de fazer isso, mas eu gostaria de saber se uma pessoa de 40 anos de idade hoje tem a mesma inteligência daquele jovem que fez o astrolábio lá atrás também, junto com o pai dele. Muito interessante essa pergunta. Será que nós somos mais inteligentes do que esse pessoal lá de trás? Então, essa é um ponto. Então, a Terra, o modelo Terra plana é um modelo, ele não é uma hipótese, ele não é um mito, ele é um modelo, assim como a Terra esférica é um modelo, ok? É um modelo. Ele diz aqui, os antigos já acreditavam que a Terra é um globo. Pronto, já respondido, tá? Ele fala que foi um grego usou a sombra para fazer o cálculo da curvatura. Olha só, o grego era meio louco, vamos cá entre nós. Era o Eratóstenes, se eu não me engano. Ele fez o seguinte, ele observou que em uma cidade o raio solar entrava num poço reto. Ele pegou uma cidade a não sei quantos quilômetros de distância e ele viu que o raio solar era inclinado perante aquela reta, certo? Ele era inclinado. Então ele concluiu o seguinte, olha só. Olha só, vamos lá. Se eu fosse o grego e eu olhasse, um raio está aqui inclinado, certo? E o outro está assim, um está reto e o outro está inclinado, eu chegaria à conclusão que, olha, com base nessa distância, este ângulo, eu vou calcular a posição do Sol. Porque olha só, eu tenho aqui está reto e aqui está inclinado. Com esse ângulo que eu estou medindo aqui, eu consigo determinar a altura do Sol. Mas não, o gregão pensou diferente. O Sol é gigantesco, a onda chega reta na Terra, mas como a Terra ela é uma bola, o raio fica inclinado, porque ela é uma bola. Entendeu? Então assim, ao invés de ele usar o raciocínio normal, tipo, a Terra pode ser um pratão, e eu vou calcular a altura do Sol, não, o cara me faz diferente. Não, embora eu esteja vendo que a Terra é plana e que o Sol é uma bolinha, eu vou imaginar que o Sol tem 1,5 milhão de quilômetros de diâmetro, que está a 150, sei lá quantos milhões de quilômetros de distância, e portanto a onda chega plana, todos os raios chegam reto. E eu só estou observando que um raio está inclinado por causa do formato da Terra, não por causa da posição do Sol. Então assim, sério, esse cara deve ter sido um dos primeiros caras a fumar muita maconha, porque isso não faz sentido nenhum, tá? Pelo menos ele devia ter colocado as duas hipóteses. Ó, o cientista colocaria as duas hipóteses. Pode ser que o Sol esteja perto, nesse caso a gente vai tentar calcular a altura. E o meu segundo ponto pode ser que esteja distante, seja enorme e etc. E portanto a gente vai calcular uma curvatura. Mas ele não foi um cientista, ok? Ele foi um filósofo. O Ítalo diz assim, que ele já viu que nos Estados Unidos muitas pessoas ganham dinheiro com terra plana. Sem brincadeira. Você compra esses livros aqui, diretamente dos autores, tá? Este livro aqui, se eu não me engano, vendeu 15 cópias. 15 cópias. O cara, se você for ler o que está escrito em cada um desses livros, está escrito assim, pago e impresso pelos autores. Se alguém acha que isso aqui vende igual Harry Potter, que isso aqui, alguém ganha dinheiro com isso aqui, que esses caras aqui não estão colocando o currículo deles em risco, se alguém acha que eles vão ganhar mais dinheiro colocando o currículo deles em risco, cara, avaliação de pensamento, cara. Avaliação de pensamento. Eu estou ganhando dinheiro com terra plana. A terra é plana. Essa é a verdade. Dói. Pronto, dói.
Sério, sabe o que parece às vezes? Às vezes a gente parece, desculpa aqui o comentário, mas parece que a gente tá conversando com um corno. A gente vira pro corno e fala assim, desculpa, mas eu vi o mineirinho entrando na sua casa, cara. Todo dia ele entra na sua casa. E o corno diz, é que ele vem tomate, todo dia ele vem tomate pra minha mulher. Aí se um dia você vai lá e tira uma foto dos dois pelados, aí você fala, mostra pro cara, o cara fica nervoso com você. Meu, você é um teórico. Não, mas isso aqui não é teoria, isso aqui é uma foto. Você é um teórico, você é um idiota, tal. Aí você filma, você mostra o filme. Aí o cara fala assim, isso aí tudo é uma montagem, cara. É uma montagem. Você fala, meu, sério, alguém tem algum problema. E o cara te ataca e fala o seguinte, o erro é seu. O erro não é dela, o erro é seu que filmou. Tá bom. Vamos lá, outra coisa. Vamos pensar um pouquinho. O Tesla acreditava que era possível gerar energia e dividir ela para todo o planeta free, grátis. Tem livros sobre isso. Pergunta, é possível fazer isso no modelo Terra esférica? Não. Porque o Tesla colocou lá perto do Polo Norte a tal da antena. Percebe? Talvez, se a gente começar a considerar que a Terra é plana, quanto de evolução a gente não vai ter na ciência? Esse é um ponto. Então agora vou responder aqui antes de falar sobre o ponto final, um desafio para todos os pesquisadores, não só esses dois, mas todos. Vou responder aqui as questões do professor Newton. Está calor, estou dando uma suada aqui. Vamos lá. Ponto número 1. As estrelas são distintas no Polo Norte e Polo Sul. Sim, porque sendo uma cúpula, da mesma forma que você não consegue ver o Sol quando ele está numa determinada distância, a partir de uma distância, você não consegue ver determinadas estrelas, você consegue ver estrelas que estão perto de onde você está. Isso totalmente explicado em vídeos do canal Inteligência Natural e Sem Hipocrisia. Diz que o avião a 10 km de altura você nota a curvatura. Não, isso é efeito do vidro do avião quando alguém vê. Mas a gente tem registros com filmadora com uma lente que não é olho de peixe, onde você sobe a 30 km de altura a câmera e você consegue ver a Terra plana, tá? A 30 km de altura, não a 10. Sobre as marés, tem um vídeo no canal Sem Hipocrisia que explica as marés considerando o efeito térmico do Sol na água. E eu acho que vocês conseguem ver isso também no canal Inteligência Natural. Muito interessante esse vídeo sobre marés. Então a maré não comprova a esfericidade da Terra. Sobre as correções balísticas que utilizam o efeito Coriolis no tempo de Napoleão, não, isso é irrelevante. Tá? O efeito Coriolis ele é muito pequeno. Sim, Napoleão deve ter divulgado várias falácias, tipo, que tem hoje, né? Eu domino tudo, eu sou o cara que tem todas as tecnologias para mirar um canhão, etc. Todo mundo sabe que o Napoleão ele gostava de usar metralhadoras, inclusive ele ganhou muito prestígio por utilizar metralhadoras contra o seu próprio povo numa revolta em Paris, né? Onde ele metralhou todo mundo, ele usava muita bala, ele não usava muita precisão, ele usava muita bala, tá? Então assim, sobre a apresentação do professor Newton Campos, eu achei que ela foi mal conduzida, tá? E assim, por favor, canal Terça Livre, se vocês têm esse acesso ao professor Newton Campos, explora um pouco sobre a parte de desenvolvimento de softwares, por exemplo, em Assembly, como é que foi essa evolução dos computadores. O professor Newton Campos desenvolveu em todas as linguagens de programadores, indo desde o Assembly até o C#, tipo, que está um pouco acima do Java já. Então assim, puxa, sobre o mercado, como é que mudou o mercado de diagramação de listas telefônicas, uma coisa que foi tão importante, né? Pra vocês terem uma noção, o software do professor Newton Campos foi usado em tantos lugares do mundo que o cara tem uma coleção de lista telefônica, assim, de vários países e etc, tal. E, puxa, e o principal de tudo, explorem, se possível, conversas com o professor Newton Campos sobre como ter sucesso criando seus filhos. Isso é muito interessante. Esse cara sabe muito, ok? Agora, dê um tempo para ele estudar sobre o modelo da Terra plana. Por favor, digam que eu, professor Afonso de Vasconcelos Lopes, estou estudando o assunto.
todos desenvolvendo coisas no assunto, e ele vai dar a devida atenção, com certeza ele vai dar a devida atenção. Eu acho que, bom, por hoje é isso. Gostaria de agradecer ao Terça Livre, foi emocionante ver um grande filósofo, pensador, o professor Newton Campos, em jogo. Não foi um jogo muito bom, mas parabéns. Por favor, da próxima vez, vocês já perceberam um erro de vocês, eu já vi nos comentários, vocês deveriam ter convidado um terraplanista. Eu sugiro o Martins, do canal Sem Hipocrisia. Se vocês quiserem um diálogo assim ainda mais didático do que o do Martins, eu sugiro o Leandro, do canal Inteligência Natural. O Leandro é uma pessoa que tem muita paciência, uma paciência de Jó, tem uma paciência enorme para explicar as coisas. Ele está com tudo muito fresco na cabeça, ele está rebatendo um monte de críticas sobre a Terra plana. Parabéns, Leandro, canal Inteligência Natural, pelo seu super serviço e pela força que você tem para continuar esse canal com tantas críticas que você recebe. Eu vejo as críticas e, bom, eu vou falar sobre isso em um outro vídeo, vou falar sobre vampiros energéticos e vou explicar para todo mundo aí que tem canal sobre Terra plana como proceder, ok? Por hoje é isso, muito obrigado, parabéns ao canal Terça Livre pela discussão. Por favor, vocês precisam melhorar ela, mas vocês já estão com a pessoa certa. Me mostre com quem andas e eu te direi quem és. Parabéns.